Hey, queridas e queridos, tudo bom com vocês? Bom, a série 13 Reasons Why, ou Os 13 Porquês em português, ela tá fazendo um sucesso estrondoso, tá todo mundo compartilhando, todo mundo falando que tá vendo. E eu acho que essa série, ela desencadeou várias discussões sobre assuntos muito sérios relacionados a doenças mentais e distúrbios pelos quais os adolescentes e jovens costumam passar, tá? E são discussões muito válidas, muito interessantes e estão surgindo em vários canais, inclusive em canais daqui da Paraíba, de João Pessoa. Canais que eu amo muito, como o canal da Yane, que é o Divan de Quinta, e vou deixar o link pra vocês. E o canal do Lucas Magalhães, que é o Magazord. Enfim, eles trouxeram vídeos ultimamente sobre esse tipo de assunto. Na verdade, o canal da Yane fala muito sobre isso. E eu acabei me sentindo encorajada para falar de um tema que eu passei na minha adolescência, tá? Que foi um distúrbio alimentar, mas especificamente a anorexia. Então, eu vim aqui conversar com vocês sobre a minha experiência, que não foi das piores, assim, não chegou a ser uma coisa muito absurda, mas afetou bastante a minha vida e a minha adolescência. A anorexia, ele é um distúrbio alimentar, como eu já havia falado, que se caracteriza pela ideia distorcida que a pessoa tem sobre o próprio corpo. Ou seja, a menina geralmente se olha no espelho, ela tá super magra e ela se vê gorda. E daí ela vai fazer todos os meios possíveis de emagrecer. E às vezes isso pode ser de forma muito errada e negativa, tipo dietas malucas, tentando vomitar, que levaria à bulimia, né? Entre outras coisas que nunca são boas para a saúde, né, gente? Bom, vou contar agora a minha experiência com esse distúrbio. Bom, comigo aconteceu por alguns fatores, tá? Eu sempre fui uma criança magra na escola, sofria bullying por ser magra, tá? E às vezes você pensa assim, ah, a pessoa que sofreu bullying por ser muito magra jamais vai se sentir gorda. Mas a cabeça do ser humano é uma coisa muito complexa de entender. E, assim, as gordurinhas localizadas que eu fui adquirindo e que eu tenho até hoje, né, na área da barriga, assim, foram me deixando meio neurótica na minha pré-adolescência, principalmente. E, assim, meu pai e amigos faziam comentários sobre isso. Ah, você vai engordar, tu tem que tomar cuidado com a alimentação. E, tipo, eu sei que não foi com maldade, eu sei que não foi com intenções negativas, mas a forma como eu recebia bullying, a forma como eu recebia essas orientações para não engordar e a forma como eu recebia o mundo da moda na minha vida, porque eu sempre fui muito apaixonada pelo mundo da moda. Então, a forma como eu recebia essa influência da mídia, toda essa coisa de ser magra, era de uma forma bem negativa. Então, eu me cobrava ter um corpo perfeito, assim. Na minha cabeça, eu precisava não ter nenhuma gordurinha localizada, porque gordura localizada era muito feio, era muito errado, era assim que eu entendia. Então, tipo, aquela gordurinha localizada que tinha, que era pouca coisa, uma coisa saudável ali, pra mim era a morte. E eu fui alimentando isso. E eu fui cada vez mais passando a não gostar do meu corpo como ele era, a não me aceitar, a não me sentir bonita. E isso foi bem complicado. Eu acho que a primeira crise que eu tive, na verdade, foi no ensino médio. O que foi que aconteceu? Eu comecei a malhar. Quando eu comecei a crescer na academia, tipo assim, a minha barriga cresceu junto, não só as pernas, né? Não só os braços, porque eu tinha começado a comer mais. E eu acho que algumas pessoas começaram a notar e dizer, olha, tá crescendo, tá ficando mais gordinha. E, tipo, ao invés de eu enxergar isso como uma coisa positiva, tipo, eu tava ficando mais aparentando ser mais saudável, eu comecei a ficar louca, neurótica, paranoica nessa época, principalmente. E aí eu via um corpo gordo que algumas pessoas diziam que não existia, mas na minha cabeça existia. Então eu olhava no espelho e me sentia super gorda. E, tipo, nunca fui gorda, gente. Eu nunca cheguei a ser gorda. E não que há um problema em ser gordo hoje em dia. Eu enxergo de uma forma completamente diferente. Então, tipo, mas na época era uma loucura na minha cabeça. Então, nessa época que eu tava malhando, eu parei a academia, porque na minha cabeça aquilo ali tava me fazendo engordar. E eu parei de comer. Então, tipo, eu parei de almoçar na época. E eu ficava
evitando comida. E aí eu comecei a sentir nojo da comida. E, tipo, vocês não sabem como é ruim quando você tá com fome, mas você sente nojo da comida. Nessa época foi bem chato, mas eu consegui passar logo. Eu não lembro bem o que foi que me tirou disso, mas eu consegui, tipo, superar rápido e não entrar numa crise mais profunda. Mas eu me lembro muito bem da sensação que era, tipo, ter nojo da comida, não querer me alimentar direito. A segunda vez que eu passei por uma crise foi já na faculdade. Então, tipo, eu tava passando por momentos de estresse, por momentos de ansiedade, tá, na faculdade. Isso se misturou a um problema com a aparência de novo. Então, eu comecei a me sentir feia, gorda de novo. Olhava e via uma barriga enorme. Eu sempre teve essa mania de dizer, eu tô gorda, eu tô gorda. E, tipo, as pessoas ao redor achavam que era zoeira, achavam que era brincadeira. Ficava, você... Que besteira, tu nunca tá gorda. Que história é essa? Parece uma tripa seca, fazer essas piadas assim. E, tipo, não percebiam que aquilo era um problema pra mim, de verdade, com a minha autoestima, com o meu corpo. E que aquilo me afetava. Mas é normal que as pessoas ao redor não notem esse tipo de coisa, tá? Geralmente elas costumam associar a bobagem. Mas essa segunda vez foi um negócio bem mais chato, porque eu acho que eu passei umas 3 semanas sem almoçar direito. Aí eu tive um problema sério, que foi, tipo, um certo dia eu cheguei em casa da faculdade e eu me deitei na cama e eu não conseguia me levantar de fraqueza, gente. Então, eu não tava notando que eu tava fazendo isso comigo mesma. Eu não notava que eu tava parando de comer nesse nível. Foi um choque quando eu fiquei... praticamente desmaiei na cama, tipo, não conseguia me levantar de fome. E eu liguei pra minha mãe e disse, mãe, eu tô muito fraca. E no outro dia a gente foi no hospital, na clínica. E a médica passou um monte de exame pra saber como é que estavam as minhas taxas de vitaminas. E tinha algumas que estavam baixas quando saiu o exame. E eu tive que tomar algumas coisas pra ficar mais forte. Mas... tipo, desse momento que eu fui pro médico e que eu conversei com a médica sobre esse problema, eu falei pra ela do que eu tava sentindo e ela começou a me aconselhar. Eu parei pra perceber que, tipo, aquilo era sério, aquilo era um problema real na minha vida e que eu tinha que parar com isso, eu tinha que combater isso de alguma forma. E muitas outras vezes depois disso eu tive problemas de novo, tive nojo de comida, não quis comer, mas até hoje, às vezes eu tenho uns problemas e eu tenho que me controlar para respirar e pensar comigo mesma. Não deixa isso te afetar, não deixa os comentários das pessoas te afetarem. Então, tipo, eu queria principalmente deixar a mensagem pra pessoas que fazem piadinhas, seja lá com meninas gordinhas ou meninas magras demais. Não faz isso. Isso afeta as pessoas de uma forma enorme. É muito prejudicial certas cobranças que existem, principalmente com as mulheres, pra aparência delas. E existe pros meninos também, tá? Existe uma cobrança muito grande pros meninos serem fortes e não sei o que lá. Então, tipo, essas cobranças podem levar os adolescentes jovens a ter problemas psicológicos e muitas vezes levar à depressão e até casos mais extremos, como é o caso de 13 Reasons Why, né? Que a menina se matou. Eu acho que os pais precisam ficar atentos. As outras pessoas precisam saber que fazer comentários pra uma pessoa que é anoréxica, tipo, você já tá super magra, isso não ajuda, não adianta, pode até deixar a pessoa pior, você não sabe como é que as coisas que você fala vão interferir na cabeça de uma pessoa que tem problemas. Então, assim, o melhor é você chegar na pessoa e dizer, fulano, você tá bem, tipo, você precisa de uma ajuda, você precisa conversar e, tipo, entender, escutar o que a pessoa tem pra dizer sobre aquele problema dela e não ficar, tipo, tratando como frescura ou dizendo que aquilo ali não é um problema ou dizendo, você já é muito magra, vai emagrecer pra quê? Parem de desvalorizar os problemas das pessoas. E você que tem algum problema com a sua aparência, que tem algum tipo de transtorno, seja lá ansiedade, que tem distúrbios alimentares, está percebendo que você está começando a ficar com nojo da comida que você está procurando não se alimentar, procure um psicólogo, procure ajuda, porque é um assunto muito sério. Pode te levar a doenças graves, pode te levar à depressão, que é um problema muito sério. É isso, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado. E se inscrevam aí no canal, deixem o like de vocês. Beijos e até a próxima.